A chuva não apenas caía naquela noite, ela batia na terra como tambores de guerra, cada gota um lembrete de que algo não natural se desenrolava atrás das colunas brancas da fazenda Espinhal. Testemunhas mais tarde sussurrariam sobre gritos carregados pela tempestade, sons afiados demais, quebrados demais para serem confundidos com algo humano. Diziam que as paredes em si absorviam aqueles gritos, guardando-os no reboco de modo que qualquer um que ousasse entrar depois, juraria ouvir a voz de uma jovem ecoando pelos corredores. Mas os registros oficiais, eles sumiram, queimados, desaparecidos. Todo pedaço de papel ligado àquela noite, trancado ou destruído por homens que entendiam que a verdade, se viesse à tona, racharia a aristocracia baiana além do reparo. Tudo começou como a corrupção frequentemente faz, em uma sala pesada de fumaça, uísque e arrogância. 4 homens, unidos não por amizade, mas por poder, sentavam-se ao redor de uma mesa de feltro verde, enquanto o fogo cuspia sombras em seus rostos. Para os de fora parecia um jogo de azar. Para os que sabiam mais era ritual, combate psicológico travado com cartas em vez de aço, apostas em vez de sangue. No entanto, as apostas daquele jogo iriam muito além de lucros com café ou terras. Naquela noite, vidas humanas, almas em si, seriam jogadas na pilha como fichas de pôquer. Entenda isso. Bahia dos anos 1830 era um reino construído sobre mentiras. O solo era dito rico, mas era rico em sangue. Os fazendeiros sorriam em suas botas polidas e recitavam escrituras nos bancos da igreja, mas na privacidade de suas propriedades, tratavam esposas, filhos e escravos como itens de estoque. A vida nas fazendas não era só sobre café, era sobre domínio. Quem podia dobrar a realidade, quem podia torcer a moralidade até que mesmo o ato mais vil parecesse uma marca de força. E nenhum homem incorporava essa tensão mais que o coronel Henrique Rodrigues. Aos 43 anos ele carregava o porte de um aristocrata baiano, costas eretas, olhar afiado, herdeiro de alguém que nunca ouvira um não. Suas terras se estendiam por léguas, seu nome aparecia nas cartas de bancos e estradas de ferro, e sua fortuna escorria de cada coluna ilustre na fazenda Espinhal. Mas o poder nunca se satisfaz. Ele exige ser testado, afiado, provado na frente de outros homens que vivem pela mesma lei não dita. Apenas os impiedosos merecem sobreviver. Era por isso que os jogos de pôquer importavam. Não eram distrações, eram performances de hierarquia. Uma chance de despir outro homem sem nunca deixar a cadeira. Os companheiros de Henrique, o juiz Pinto, o doutor Figueiredo e o perigoso recém-chegado Marcos Borges, entendiam isso bem. Cada mão era uma guerra por supremacia psicológica. Cada aumento era um desafio. Cada desistência era uma admissão de fraqueza. Mas naquela noite de maio, Marcos empurrou os limites além de qualquer coisa que os outros pudessem imaginar. Ele chegou atrasado, chuva pingando de seu casaco, seus olhos brilhando com a febre de um homem que já decidira algo irreversível. As horas iniciais de jogo embalaram o quarto em seu ritmo usual. Pilhas pequenas, gabolices casuais, conversas murmuradas sobre política e mercados de café. No entanto, devagar, deliberadamente, Marcos começou a escalar. Suas perdas aumentavam, sua frustração crescia, e com cada gole de cachaça seu sorriso ficava mais afiado, mais cruel. Então, com a tempestade rugindo contra as janelas como um coro dos condenados, ele se inclinou para a frente e fez a sugestão que congelou cada homem no quarto, que apostassem não dinheiro, não terras, mas o que era verdadeiramente mais valioso para cada um. Para Henrique, isso significava sua filha Margarida, a garota de cabelos castanhos cuja beleza e inteligência já a tornavam a jovem mais cobiçada em 3 municípios. Para Marcos, significava César, o escravo que não era um servo comum, mas um gênio matemático, uma arma viva na forma de carne. Pense nisso. Um pai colocando o futuro de sua única filha na mesa, sua mão em casamento reduzida a uma barganha. Um apostador oferecendo a existência de outro homem, a alma de outro homem, como se não fosse mais que um sacó de moedas. Naquele momento, a máscara da gentileza baiana rachou ao meio, e o que rastejou para fora foi a verdade, que no mundo da elite fazendeira baiana, até os laços sagrados de sangue podiam ser violados na busca por domínio. O fogo estalou alto, como se ele também recuasse com as palavras. O juiz Pinto empalideceu. O doutor Figueiredo sussurrou protestos, mas Henrique sentiu algo se mexer dentro dele, uma excitação sombria, nascida de orgulho e cachaça, que afogou a razão. Recusar o desafio de Marcos seria fraqueza. Aceitar seria prova de comando absoluto, prova de que ele era intocável, mesmo nas apostas mais proibidas. E assim,
Com a chuva martelando as janelas e as mãos trêmulas de César preparando o baralho, a história inclinou em seu eixo. Cartas foram distribuídas, destinos foram selados, e dali em diante o nome Rodrigues nunca mais seria dito sem um arrepio. Porque o poder, uma vez que decide consumir, não para com os culpados. Ele devora os inocentes primeiro. A tempestade lá fora era implacável, mas a verdadeira violência naquela noite se desenrolava em silêncio, em olhares, no embaralhar medido das cartas, nos nomes que não eram ditos em voz alta. Veja, o jogo nunca foi só Henrique contra Marcos. Era Margarida contra César, uma filha contra um escravo. Duas vidas atreladas juntas em um concurso grotesco que nenhum dos dois escolheu. Seus destinos descansando nos caprichos de homens que se achavam deuses. Margarida Rodrigues, aos 18 anos, era o ornamento perfeito do orgulho de seu pai. Para o mundo, ela era a beleza encarnada, alta, equilibrada, com cabelos castanhos que brilhavam à luz de velas e olhos verdes que capturavam o olhar de todo homem. Mas para Henrique, ela era mais que uma filha. Ela era moeda, uma aliança matrimonial esperando ser forjada, uma chave para amarrar a linhagem Rodrigues a outro pilar da aristocracia baiana. Ele a preparara não para a liberdade, mas para a transação. Cada lição de francês, cada recital de piano, cada vestido escolhido com cuidado, era preparação para seu papel como alavanca. Ela carregava isso com graça porque em seu mundo, graça era sobrevivência. Mas naquela noite de maio, Margarida não estava sentada à mesa. Ela estava no andar de cima sozinha, sem saber que o orgulho de seu pai e a obsessão de um estranho haviam colocado sua vida no centro de uma pilha que ela nunca concordara em entrar. Então havia César, 35 anos, nascido em cativeiro, mas mais perigoso que qualquer pistola no município. Sua mente era uma máquina de números, probabilidades e padrões, afiada contra as leis projetadas para mantê-lo ignorante. Ele memorizara livros caixa, analisara mercados e antecipara oscilações nos preços de café com precisão sobrenatural. Henrique dependia dele mais do que admitia, e Marcos, observando quieto ao longo de meses de jogos, notara. Essa era a maldição de César. Sua brilhantismo o tornava indispensável, mas seu corpo ainda o acorrentava como propriedade. E agora, nessa noite de loucura, ele era forçado à ironia mais cruel imaginável. Ele distribuiria as cartas que decidiriam se sua própria existência permaneceria no punho de Henrique ou passaria para o controle de Marcos. Imagine o cálculo na mente de César enquanto seus dedos tocavam o baralho. Um homem que podia computar taxas de juros e rendimentos de mercado era agora forçado a lidar com a matemática da sobrevivência. Ele sabia o que cada carta significava, não só em probabilidade, mas em carne. Como um 10 de espadas podia preservar o futuro de uma filha. Como uma rainha de ouros podia condenar uma vida. Suas mãos tremiam, mas seus olhos endureciam. Ninguém naquela sala entendia a profundidade de sua determinação. Ele não era mais meramente um escravo. Naquele momento, César era o árbitro quieto do destino. E então havia Marcos Borges. Ele não pertencia à Bahia, não de verdade. Sua riqueza era mais nova, nascida de comércios em Recife e antros de jogo no Rio de Janeiro, não de gerações de solo cafeicultor. Isso o tornava perigoso. Ele não estava acorrentado à tradição. Ele era impulsionado pela fome. Ele vira o ventre da sociedade baiana mais claramente que homens como Henrique jamais poderiam. Ele conhecia suas hipocrisias, seus vícios secretos, sua necessidade desesperada de manter aparências enquanto apodrecia por dentro. Marcos prosperava nessa podridão. Onde outros viam vergonha, ele via oportunidade. Onde outros viam tabu, ele via alavanca. Era por isso que ele cruzara a linha. Porque ele sugerira uma aposta tão profana que silenciara até os protestos do juiz Pinto. Marcos entendia a única verdade que Henrique passara a vida negando. O poder só se prova quando quebra algo sagrado. E assim o palco estava montado. Margarida, embora ausente, estava presente em cada carta, colocada na mesa. César, embora sem voz, era o coração pulsante do jogo. E Marcos, com seu meio sorriso e olhos brilhantes, era a serpente sussurrando que nada era sagrado demais para apostar. Os outros na sala sentiam isso também. O juiz Pinto, que escrevera leis que codificavam a escravidão, de repente parecia um homem com medo de sua própria criação. O doutor Figueiredo, que sangrara pacientes em câmaras iluminadas por velas, sentava-se para trás como se testemunhasse uma cirurgia que dera errado, onde o bisturi se voltara para dentro contra o cirurgião. Eles não podiam parar o que se desenrolava. O ímpeto era forte demais. Uma vez que as palavras haviam sido ditas, filha, escravo, aposta. A linha entre civilização e selvageria desapareceu. Lá fora, a chuva engrossava. Trovões rolavam baixos e constantes, como se marcassem o tempo para uma execução. Dentro, o fogo estalava e o ar ficava denso de fumaça e suor.
A mente de Henrique estava dividida entre dois polos, orgulho e terror. Orgulho de que ele, Coronel Rodrigues, pudesse arriscar tudo e não piscar. Terror de que Marcos pudesse realmente vencer. No entanto, em seu peito encharcado de cachaça o orgulho era mais alto. Ele dizia a si mesmo que era só um jogo, que Margarida nunca saberia, que nenhuma mão de cartas poderia separá-lo de seu próprio zangue. Mas a verdade não dita e vil era esta. No fundo, parte dele queria provar que até a vida de sua filha estava sujeita ao seu controle. César distribuía devagar cada carta caindo na mesa como o badalar de um sino. Um 10, um rei, uma rainha, um valete. A tensão subia com cada virada, cada revelação puxando o quarto mais fundo em um vórtice de ruína. Todos se inclinavam mais perto, atraídos não só pelo jogo, mas pela gravidade profana do que haviam permitido. Isso não era mais pôquer. Era ritual, uma cerimônia de corrupção mascarada em risadas e cachaça, na qual a inocência em si era o sacrifício. E conforme a mão prosseguia, conforme reis súbiame sequências ameaçavam, uma realização começava a enraizar. Não importava quem vencesse. O jogo em si já os havia destruído. A Bahia nunca seria a mesma. A tempestade pressionava mais forte contra a fazenda Espinhal, ventos chacoalhando janelas como dedos esqueléticos arranhando para entrar. Mas a verdadeira violência já estava dentro. 4 homens sentavam-se fixos em um círculo de luz de lamparina, unidos por um silêncio tão pesado que parecia que o fogo em si não ousava estalar alto demais. A mesa de feltro verde deixara de ser uma superfície para cartas. Tornara-se um altar sobre o qual o futuro de Margarida e a própria existência de César haviam sido expostos para sacrifício. As mãos de César pairavam sobre o baralho, tremendo apenas levemente, mas o suficiente para Henrique notar, e nesse tremor uma ironia aterrorizante emergia. Os menores movimentos do escravo agora determinavam o destino de senhores, que reivindicavam controle absoluto sobre ele. César, a propriedade, tornara-se o carrasco oculto. Com cada embaralhar, com cada saque lento, ele não estava meramente distribuindo cartas. Ele estava distribuindo destinos. A primeira carta de Henrique lhe trouxe uma onda de confiança. O rei de espadas, um bom presságio, ele pensou, embora nunca admitisse tal superstição. O rei, seu símbolo, sua garantia de controle. Marcos, em contraste, sacou o valete de ouros virado para cima, e embora seu sorriso nunca vacilasse, uma faísca de irritação piscou em seus olhos. Henrique se recostou na cadeira, saboreando o contraste. Um rei contra um valete, um pai contra um intruso, ordem contra caos. Mas Marcos prosperava no caos. Seus olhos brilhavam não com medo, mas com fome. Onde Henrique via estabilidade, Marcos via vulnerabilidade. O sorriso que ele usava era o tipo de sorriso que homens usam antes de cravar facas nas costas. Ele não precisava da melhor mão. Ele precisava que Henrique acreditasse que a tinha. Esse era o verdadeiro jogo, e Marcos o jogava muito antes daquela noite. A segunda rodada de cartas apertou o laço. Henrique agora mostrava um par de reis, uma exibição de domínio que enviou adrenalina inundando suas veias. O Dr. Figueiredo se mexeu inquieto na cadeira. O juiz Pinto murmurou algo sob sua respiração sobre os perigos do orgulho, mas ninguém ouviu. Henrique mal escutou. Tudo o que via era Marcos se inclinando com precisão calma, enquanto a rainha de ouros deslizava para ele. Uma sequência estava se formando. A serpente se enrolava. Pela terceira rodada, o quarto em si parecia prender a respiração. A full house de Henrique estava tomando forma. Reis e 10, uma fortaleza de força. Ele já podia imaginar o olhar no rosto de Marcos quando as cartas caíssem. Ele já podia provar a satisfação amarga de lembrar a cada homem presente que os Rodrigues não perdiam, não para apostadores do Recife, não para ninguém. No entanto, Marcos se recusava a ceder. O 10 de ouro se juntou ao seu spread, brilhando vermelho sob a luz da lamparina, insinuando algo catastrófico. Se a carta certa viesse em seguida, a fortaleza de Henrique ruiria, e sua filha não mais lhe pertencia. A calma de Marcos nunca vacilou. Ele se recostou, acendeu um charuto e exalou fumaça com a facilidade de um homem que já era dono do quarto. E naquele momento Henrique sentiu a mudança. O poder que ele achava que tinha estava escorrendo. A luz do fogo revelava suor perlando ao longo de sua linha de cabelo. Sua boca ficara seca. A voz de César quebrou o silêncio como um estalo de trovão. 2 pares apostam. Suave, constante, mas cheia de um peso que fez cada homem se encolher. Para César, falar aquelas palavras não era só parte do jogo. Era o anúncio de sua própria potencial execução. Henrique empurrou suas fichas para a pilha. O som de moedas batendo no feltro como correntes caindo em uma masmorra
Seu orgulho exigia isso. Sua coragem alimentada por cachaça insistia nisso. Ele não desistiria. Não na frente de Marcos, não na frente de homens que sussurravam sobre honra, enquanto secretamente mediam as fraquezas uns dos outros. Desistir seria confessar que o destino de sua filha era sagrado demais para arriscar, que havia limites que nem o poder ousava cruzar, e Henrique não podia permitir que esse limite existisse. All-in, ele declarou, sua voz mais firme que seu coração. Marcos encontrou seus olhos, sorriu e disse simplesmente, Call. A tempestade rugiu lá fora, trovões rolando pelos campos como fogo de canhão. Dentro, o silêncio retornou, mais espesso, mais pesado. Os dois homens travados em batalha não mais jogavam cartas. Jogavam com linhagens, com almas. A rodada final veio como uma execução lenta. César distribuiu o rei de paus para Henrique. Uma full house, poder encarnado. O peito de Henrique inchou, sua mão apertou o copo. Certamente isso era a própria providência. Certamente Deus interviera para prová-lo intocável. Ele já podia ver o rosto de Margarida, segura sob seu controle e intocada pelas ambições de Marcos. Mas então o 9 de ouros deslizou pelo feltro em direção a Marcos. Uma única carta insignificante por si só, mas catastrófica no contexto. Valete rainha 10-9 todos de ouros. A possibilidade de uma sequência flush agora pairava no ar, como uma lâmina de guilhotina. Tudo o que Marcos precisava era de uma carta virada para baixo, escondida sob o feltro verde esperando ser revelada. Uma carta para eclipsar tudo que Henrique achava que possuía. O quarto congelou. A respiração do Dr. Figueiredo ficou presa na garganta. O juiz Pinto murmurou orações sob sua respiração, sua mente legal se desfazendo na presença de algo que nenhuma lei podia conter. Até o fogo diminuiu, seu estalo reduzido a um sussurro como se as chamas em si quisessem testemunhar o veredito em silêncio. Marcos se inclinou para frente, seu charuto brilhando vermelho, e bateu na esquina de sua carta virada para baixo. Seu sorriso era cruel, afiado, cheio de um conhecimento que ninguém mais ainda possuía. Vamos? Ele sussurrou. Naquele momento a tempestade lá fora e a tempestade dentro convergiram. As cartas não mais eram cartas. Elas eram lâminas sacadas de bainhas miradas não para carne, mas para legados. O sistema fazendeiro, as linhagens aristocráticas, a ilusão de poder intocável. Tudo isso estava equilibrado em um quadrado de papel escondido sob a mão de Marcos. E César, de pé à cabeceira da mesa, sabia disso melhor que ninguém. Sua vida, a vida de Margarida, o orgulho de Henrique, a fome de Marcos. Tudo se estreitava para a próxima respiração, o próximo movimento de pulso, a próxima carta revelada à luz da lamparina. O altar estava pronto, o sacrifício escolhido, e os deuses do acaso estavam prontos para cobrar seu preço. O ar na fazenda Espinhal havia engrossado ao ponto de sufocamento. Cada homem ao redor da mesa sentava-se preso em um transe, seus olhos fixos na única carta virada para baixo que jazia diante de Marcos Borges. Um simples retângulo de cartolina, mas um que continha futuros linhagens e danação. Lá fora trovões gemiam como o rosnador de algo antigo e vingativo. Dentro ninguém se movia. O coração de Henrique trovejava mais alto que a tempestade. Sua full house brilhava diante dele. Rei sobre 10. Uma fortaleza de poder que qualquer apostador confiaria como inquebrável. Era o tipo de mão que fazia homens apostar em suas vidas. O tipo de mão sussurrada em tabernas enfumaçadas como um presente da providência. Ele queria acreditar que era destino, que Deus em si colocará esses reis em sua palma como confirmação de sua superioridade. No entanto, o sorriso calmo de Marcos o roía. Os olhos do apostador queimavam com certeza, não esperança. Era a expressão de um homem que sabia que a lâmina já descansava contra a garganta de seu oponente. As mãos de César tremiam ao lado do corpo. Para todos os outros ele parecia um servo aguardando ordens. Mas dentro de sua mente tempestades colidiam. Se a carta escondida de Marcos fosse o 8 de ouros, então a fortaleza de Henrique desmoronaria em entulhos. A vida de Margarida seria atada a Marcos, seu futuro roubado em um único golpe. O próprio destino de César permaneceria sob o comando de Henrique, mas ele teria entregado ela a correntes piores que as suas. No entanto, se Marcos falhasse, se a carta fosse qualquer outra, César pertenceria a Marcos. Uma troca de um senhor por outro, uma mudança de grilhões, não liberdade. De qualquer maneira, o baralho o transformara no executor involuntário de uma mulher inocente. Marcos bateu em sua carta uma vez, depois duas, como um padre batendo na tampa de um caixão. Cavalheiros, ele disse baixinho, sua voz enrolando pela fumaça. Vamos ver o que o destino exige? Henrique forçou um sorriso. Viria, vamos acabar com essa farsa. A carta virou. 8 de ouros. O quarto desabou em caos. O rosto do juiz Pinto perdeu a cor.
seus lábios se movendo silenciosamente como se recitasse últimas unções. O Dr. Figueiredo praguejou sob sua respiração, batendo a mão contra a mesa, incapaz de conter o horror. César congelou, sua respiração presa no peito, seus olhos fixos no Ouros que agora brilhava como uma mancha de sangue sob a luz da lamparina. E Henrique, Coronel Henrique Rodrigues, sentiu toda sua linhagem se estilhaçar no espaço de uma batida de coração. Marcos exalou devagar como um predador saboreando sua presa. Sua sequência flush se estendia pelo feltro verde como uma lâmina, passada pela garganta da aristocracia baiana. Aí está, ele murmurou. Limpo, eu venço. O silêncio que seguiu foi mais violento que qualquer explosão. A garganta de Henrique se apertou. Sua visão nadou. Sua full house, outrora um império, agora parecia patética. Reis e 10 zombados pela perfeição impiedosa da mão de Marcos. Ele apostara o futuro de sua filha e perdera. Perdido não para Deus, não para o destino, mas para a astúcia de um apostador que entendia a verdade. O poder não é herdado, é tomado. Marcos, o juiz Pinto gaguejou, sua voz quebrando. Isso não pode ficar assim. A vida de uma jovem mulher. Certamente você não pode. Marcos o cortou com um olhar mais afiado que qualquer lâmina. Não se cubram de moralidade agora, juiz. Vocês sabem um dos termos. Vocês sentaram aqui também. Não finjam que sua consciência não era cúmplice. O Dr. Figueiredo se levantou, andando como um homem preso em um pesadelo. Isso é loucura, ele murmurou. Pura loucura. Apostar com carne e sangue. Vocês nos amaldiçoaram a todos. Mas Marcos apenas se recostou, acendendo outro charuto, seu rosto brilhando à luz do fogo. Não, doutor. Apenas Henrique está amaldiçoado. O resto de vocês são meras testemunhas. E testemunhas não podem lavar o sangue de suas mãos. Henrique bateu o punho contra a mesa, o som reverberando pela câmara. Você não tocará nela! Ele rugiu, mas as palavras soaram vazias, sua voz rachada com desespero, não autoridade. Todo homem naquela sala entendia a verdade. Pelo código de honra pelo qual viveram suas vidas inteiras, a reivindicação de Marcos era legítima. Negá-la significaria admitir fraqueza, covardia, impotência. Henrique estabelecera as regras e as regras o destruíram. Marcos sorriu mais largo, uma serpentese aquecendo em sua vitória. Sua filha me pertence agora. Eu terei sua mão em casamento e com ela o nome Rodrigues. Ela será a joia em minha coroa, a prova de que até as famílias mais orgulhosas da Bahia se curvam perante mim. Ele se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro que cortou a alma de Henrique. Você a apostou, coronel? Eu não. Você a ofereceu como uma moeda e as cartas a tiraram de você. O corpo de Henrique tremia de raiva, mas sua mente desmoronava de vergonha. Pela primeira vez na vida, ele se via claramente, não como um mestre de homens, não como um pilar da sociedade baiana, mas como um tolo bêbado de orgulho, que trocara sua própria sangue por um arrepio fugaz de domínio. E no canto, silencioso como pedra, César observava. Sua expressão era indecifrável, mas seus olhos queimavam com algo que nenhum deles podia ver. Ele distribuíra as cartas, ele entregara o veredito, e embora suas correntes permanecessem, uma semente fora plantada, uma semente de vingança, de conhecimento, de poder. Lá fora, a tempestade atingia seu ápice. Raios partiam o céu, trovões estalavam como julgamento em si, e a fazenda gemia sob o peso de vento e chuva. Dentro, Marcos Borges sentava-se triunfante. Henrique Rodrigues sentava-se quebrado, e os primeiros sussurros de ruína começavam a se enrolar pela aristocracia baiana, porque quando um homem aposta o que nunca deveria ser apostado, a dívida não pode ser medida apenas em moedas. Ela exige um pagamento mais profundo, um que se espalha além da mesa, além da casa, além da família, até consumir uma terra inteira. E a Bahia, embora ainda não soubesse, acabara de assinar sua própria sentença de morte. A aurora rompeu cinzenta e inchada de nuvens, como se a tempestade não tivesse partido, mas apenas recuado para o céu para observar o que iniciara. A fazenda Espinhal erguia-se silenciosa, suas colunas brancas riscadas de chuva, suas janelas refletindo um vazio oco. Dentro, os homens haviam se dispersado há muito, cada um carregando consigo o peso insuportável do que testemunhara, mas a casa em si ainda guardava o eco daquela carta final. O 8 de ouros parecia gravado nas paredes, pulsando no ar como uma marca queimada na carne. Margarida Rodrigues acordou nesse silêncio. Ela se ergueu da cama, sem saber que sua vida fora trocada na fumaça e cachaça do escritório de seu pai. Sua criada penteou seu cabelo, trançou-o com cuidado e amarrou seu vestido como se o dia fosse como qualquer outro. Mas quando Margarida desceu a escada, ela sentiu de imediato. Algo mudara. O ar estava pesado. Servos se moviam rápido, mas evitavam seus olhos. Até os cães no pátio ganiam inquietos. Ela encontrou seu pai na sala de visitas, curvado em uma cadeira, seu copo vazio,
seus olhos injetados e ocos. Henrique Rodrigues, coronel, fazendeiro, mestre da Espinhal, parecia um homem já enterrado. Pai, a voz de Margarida tremia. O que aconteceu? Por um momento, Henrique não disse nada. Sua mandíbula trabalhou, seus lábios se apertaram finos. Finalmente ele falou. Suas palavras lentas e pesadas, cada uma custando-lhe mais que moedas. Margarida, na noite passada eu cometi um erro. Seu coração acelerou. Que tipo de erro? Ele não podia olhar para ela. Seu olhar permaneceu fixo no fogo. Uma aposta, uma mão de cartas. Eu pensei que não poderia perder, mas perdi. E agora sua voz quebrou. Agora seu futuro não é mais meu para decidir. O quarto inclinou ao redor dela. Ela agarrou as costas de uma cadeira para se firmar. O que você quer dizer? Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu e Marcos Borges entrou como se já fosse dono do lugar, suas botas batendo contra o piso de madeira, seu rosto carregando a serenidade presunçosa de um conquistador. Ele se curvou ligeiramente, seus olhos nunca deixando Margarida. Bom dia, senhorita Rodrigues. Permita-me apresentar-me corretamente. Marcos Borges, seu futuro marido. As palavras a atingiram mais forte que qualquer golpe. Seus olhos verdes se arregalaram cheios de fúria e descrença. Marido? Que loucura é essa? O sorriso de Marcos se aprofundou. Tão loucura. Destino. Seu pai ofereceu sua mão. Eu a ganhei. As cartas não mentem. Margarida virou-se para seu pai, sua voz subindo como um chicote. Diga-me que isso não é verdade. Diga-me que você não me apostou como um cavalo. Henrique finalmente olhou para ela e a vergonha em seus olhos era pior que qualquer negação. Ela cambaleou para trás cobrindo a boca, sua respiração quebrada. Ela não era mais uma filha. Era uma dívida. Marcos deu um passo mais perto, seu tom suave, quase gentil, como se falasse para acalmar um animal assustado. Não tema, Margarida. Você terá uma boa vida comigo, riqueza, poder, influência. Eu lhe darei tudo que seu pai lhe prometeu e mais. Mas você me dará seu nome, sua beleza, seu futuro. Juntos, eclipsaremos toda a família. Na Bahia, Margarida cuspiu aos seus pés. Eu nunca serei sua. Marcos apenas riu. A rebeldia torna a conquista mais doce. César estava na porta, silencioso, observando. Seu rosto não traía nada, mas dentro de sua mente ardia. Ele distribuíra as cartas. Vira o rei e a rainha, o 8 de ouros. Ele entregara o destino que acorrentara Margarida a Marcos. E embora a lei dissesse que sua opinião não importava, embora seu corpo permanecesse preso, algo mudara dentro dele que não podia ser desfeito. Ele entendia agora com clareza brutal que os senhores não eram deuses. Eram apostadores fracos, arrogantes, cegados pelo orgulho. Todo seu sistema de poder podia ser desfeito, não por rebelião nos campos, mas por corrupção em suas próprias mesas. A notícia da aposta se espalhou rápido, sussurrada primeiro por servos, depois por vizinhos, depois pelo município inteiro, em tabernas e igrejas, em praças de mercado e cozinhas de fazendas. A história era contada. O coronel Rodrigues apostara sua filha em um jogo de cartas e a perdera para um forasteiro do Recife. Alguns sussurravam com alegria, deliciados em ver uma das famílias mais orgulhosas da Bahia humilhada. Outros sussurravam com pavor, sentindo que algo fora desencadeado que não podia ser contido. A elite fazendeira reagiu com fúria disfarçada de silêncio. Reconhecer o escândalo abertamente seria reconhecer que um dos seus quebrara o código não dito. Filhas eram moedas, sim, mas eram trocadas quietamente por casamentos arranjados e contratos, não jogadas na mesa como fichas de pôquer. Henrique os expusera. Sua imprudência revelara a verdade que todos compartilhavam, mas fingiam não, que suas famílias não eram sagradas, apenas ferramentas para consolidar riqueza e poder. Em Salvador, sussurros alcançaram até os salões do governo. Alguns homens murmuravam sobre suprimir a história, queimar registros, silenciar testemunhas. Outros debatiam se a reivindicação de Marcos Borges podia ser legalmente mantida. Podia um casamento arranjado por aposta resistir sob a lei baiana? A resposta, claro, era sim. Pais tinham controle absoluto sobre os futuros de suas filhas. Henrique falara e as cartas o amarraram. Negar Marcos significaria reescrever o próprio sistema de autoridade paternal que mantinha seu mundo intacto. E assim, o silêncio foi escolhido. Silêncio e o lento enterró da verdade. Mas Margarida não era silenciosa. Ela rugia nos salões da Espinhal, gritava com seu pai, amaldiçoava Marcos, jurava que nunca obedeceria. Sua rebeldia era fogo, mas fogo em uma jaula. Ela podia queimar, mas não podia escapar. E Marcos, frio, paciente, meramente esperava, confiante de que tempo e lei dobrariam sua vontade.
Apenas César via o que ninguém mais via, que o fogo em Margarida não era fraqueza, mas profecia. O sistema fazendeiro apostara demais, revelara-se rachado pela própria arrogância. César carregava essa visão silenciosamente, uma semente de rebelião escondida sob correntes, esperando pela tempestade retornar. O jogo acabara, mas as verdadeiras consequências estavam apenas começando. A aposta não permaneceu dentro das paredes da fazenda Espinhal. Como um cadáver escondido sob terra rasa, ela sangrava no ar até que todo o município pudesse cheirá-la. O que começara como uma aposta bêbada, tornara-se uma história repetida em toda a taberna e sussurrada em toda a sala de visitas, e cada recontagem arrancava outra camada da máscara cuidadosamente polida da Bahia. No início, o nome Rodrigues carregava peso suficiente para sufocar perguntas. Henrique ainda frequentava reuniões municipais, ainda usava seus casacos finos, ainda falava como a autoridade de um homem nascido em privilégio, mas as pessoas o olhavam diferente. Por trás de reverências polidas e sorrisos havia zombaria, por trás de apertos de mão havia nojo. Elas viam não um coronel, não um mestre de terras e homens, mas um apostador que trocara a vida de sua própria filha como uma bugiganga. Os outros fazendeiros estavam furiosos não por moralidade, mas por medo. Se a imprudência de um homem expunha quão frágil seu poder realmente era, o que impediria o sistema inteiro de se desfazer? Todos eles arranjaram casamentos, trocaram filhas como gado, fecharam acordos em salas escondidas, mas nunca foram tão descuidados a ponto de deixar o mundo ver. O pecado de Henrique não era apostar Margarida, era ser pego. A primeira morte veio dentro de um mês. O juiz Antônio Pinto, o homem que sentara à mesa que tentara protestar, foi encontrado curvado sobre sua escrivaninha, uma pistola na mão, um buraco em seu crânio. O legista declarou suicídio, embora aqueles que o conheciam duvidassem. Um homem como Pinto, que escrevera leis e moldara a constituição da província, não era do tipo que se acabava em silêncio. No entanto, sua morte selou seus lábios para sempre. Ele nunca testemunharia o que vira na Espinhal. Rumores se espalharam rápido. Alguns diziam que Marcos arranjara, que Pinto sabia demais. Outros sussurravam que Pinto escolhera a morte, em vez de carregar o fardo da cumplicidade. Mas o efeito era o mesmo: medo. Homens que outrorariam alto agora baixavam suas vozes. O jogo não era mais só um escândalo. Estava se tornando uma maldição. A segunda morte foi mais violenta. O Dr. Samuel Figueiredo, o médico que sentara do outro lado da mesa, foi atirado de seu cavalo na estrada entre sua fazenda e a sede do município. Seu pescoço quebrou limpo. Oficialmente foi um acidente. Não oficialmente, todos se perguntavam como um cavaleiro de tal experiência podia cair tão desajeitadamente. Sussurros diziam que seu cavalo fora espantado deliberadamente, uma sombra se movendo nas árvores à beira da estrada. Quando Figueiredo foi enterrado, o município não mais debatia a vergonha de Henrique. Eles debatiam sobrevivência. 2 das 4 testemunhas da aposta estavam mortas. E a morte tem um jeito de silenciar não só homens, mas memória. O escândalo Rodrigues já estava sendo enterrado, um caixão por vez. Marcos Borges, enquanto isso, crescia mais ousado. Ele começava a aparecer em público com a confiança de um homem intocável. Ele falava de sua futura noiva abertamente, desafiando qualquer um a contestar sua reivindicação. Ele derramava dinheiro em tabernas, comprava terras de fazendeiros mais fracos e sussurrava promessas de riqueza para aqueles que se alinhassem com ele. Ele não estava simplesmente tomando Margarida, estava se entalhando no coração da Bahia pedaço por pedaço. Henrique, outrora tão orgulhoso, se retirava para a Espinhal como um animal ferido. Suas cartas iam sem resposta. Seus convites declinados, velhos aliados o evitavam. Ele se tornara um símbolo de fracasso, um lembrete do que acontecia quando o orgulho corria descontrolado. E ainda mesmo na desgraça, ele se agarrava a Margarida, insistindo que ela permanecesse sob seu teto até que as formalidades legais não pudessem mais protegê-la. Margarida em si era uma tempestade contida em seda. Sua rebeldia queimava mais quente a cada dia que passava. Ela se recusava a reconhecer Marcos, recusava-se a jogar o papel de noiva dócil. Ela falava de fugir, de escapar da Bahia inteiramente, mas toda a porta estava fechada para ela. A lei não era sua aliada. Seu pai não era seu protetor. E Marcos, calmo, paciente, esperava como uma aranha para a teia apertar. César sozinho observava tudo com olhos que não perdiam nada.
Ele via o medo na bebida de Henrique, a fúria no silêncio de Margarida, a ambição nos movimentos calculados de Marcos. Ele há muito sabia que o poder do Nordeste era construído sobre uma fundação podre, mas agora entendia algo mais, que a podridão começara a comer seus próprios senhores, e nessa decomposição havia oportunidade. No entanto, César também sentia o fardo da culpa. Ele distribuíra as cartas. Sua mão virara o 8 de ouros, o fogo de Margarida, a ruína de Henrique, a morte de Pinto, o acidente de Figueiredo. Tudo traçava de volta a ele. Embora ninguém o culpasse, embora ninguém nem o reconhecesse, ele carregava isso no peito como uma marca escondida. Toda noite ele jazia acordado repassando o jogo, se perguntando se houvera um jeito de mudá-lo, de alterar a distribuição, de salvá-los todos. Mas a verdade era brutal. Ele fora impotente então, como era agora. E ainda, em sua impotência, algo perigoso estava sendo forjado. Conhecimento, consciência, resolução. Pelo verão, os sussurros haviam ficado mais sombrios. Lavradores nos campos alegavam ver luzes piscando na espinhal em horas estranhas, ouvir gritos na noite. Alguns diziam que a casa era amaldiçoada, que a tempestade que testemunhara a aposta nunca partira de verdade. Outros juravam que Marcos trouxera algo mais sinistro do Recife, segredos aprendidos nos antros de jogo do Rio de Janeiro, rituais para aprender o destino em si. Se rumor ou verdade, uma coisa era certa. A aposta desmascarara a aristocracia baiana. O que outrora era sussurrado apenas atrás de portas trancadas agora era gritado em tabernas. Filhas começavam a temer os jogos de seus pais. Filhos questionavam a honra de sua herança. E escravos, ouvindo das sombras, escutavam pela primeira vez que seus senhores podiam ser derrotados, não por rebelião, mas por sua própria corrupção. As mortes haviam silenciado algumas vozes, mas os sussurros eram mais altos que nunca, e quanto mais profundo o silêncio entre a elite baiana, mais claro ficava. Isso não era o fim do escândalo. Era o começo de algo muito mais perigoso. A maldição do 8 de ouros mal começara a sangrar. Pelo outono, a fazenda Espinhal não mais parecia um lar. Seus salões estavam forrados não de risadas, mas de sussurros. Seus quartos cheios não de música, mas de pavor. Servos se moviam rápido, falando em tons baixos, seus olhos dardejando para as sombras, como se a casa em si tivesse crescido orelhas. O piano de Margarida jazia silencioso na sala de visitas, suas teclas intocadas desde a noite em que ela aprendera seu destino. Henrique vagava pelos corredores como um fantasma, sua voz outrora comandadora reduzida a murmúrios, suas mãos tremendo mais de cachaça que de idade. E no centro de tudo, Marcos Borges esperava. Ele vinha frequentemente agora, às vezes anunciado, às vezes não. Suas botas ecoavam contra os pisos de madeira com a confiança de propriedade. Para os servos, ele já era o senhor. Para Henrique, ele era um parasita que não podia ser sacudido. E para Margarida, ele era um pesadelo feito carne. Ela o enfrentava com fogo cada vez. Quando ele falava de casamento, ela respondia com silêncio. Quando ele estendia a mão para a dela, ela se afastava. Quando ele tentava encantá-la com presentes do Recife e do Rio de Janeiro, sedas, perfumes, joias, ela os jogava de lado como se fossem frutas podres. Sua rebeldia o enfurecia em particular, mas o deliciava em público, pois Marcos entendia a verdade mais cruel de todas. A resistência apenas alimentava sua fome, cada rejeição apenas aprofundava sua obsessão. Sua beleza era uma. Ele lhe disse uma noite de pé perto demais na biblioteca. Mas seu fogo, isso eu pretendo domar eu mesmo. Uma coroa é insignificante se não lutar para ser usada. Os olhos de Margarida queimavam como vidro esmeralda. Você nunca me domará. Você pode me arrastar para um altar, mas eu nunca lhe pertencerei. Marcos apenas sorriu, seus dentes capturando a luz da lamparina. Veremos. Era César quem testemunhava esses encontros, na maioria das vezes silencioso no fundo, registrando cada palavra na memória. Embora exteriormente obediente, ele não era ocioso. César começara a tecer sua própria rebelião quieta, não com armas ou desafio aberto, mas com conhecimento. Ele estudava Marcos, notava seus hábitos, seus vícios, seus padrões de fala. Ele estudava Henrique também, observando como o desespero o esvaziara em algo frágil. E ele estudava Margarida, memorizando o ritmo de sua resistência, o jeito como seu espírito se recusava a se curvar mesmo enquanto lei e costume buscavam quebrá-la. Nos livros caixa, César deixava marcas sutis, pequenas decepções que desviavam moedas e créditos para longe do alcance de Marcos. Em conversas, ele soltava palavras projetadas para semear desconfiança entre Marcos e os velhos aliados de Henrique. Ele se movia como fumaça, invisível, mas em todo lugar. Para Marcos, César ainda era um escravo. Para Henrique, ainda era uma ferramenta.
Mas na verdade César estava se tornando algo que nenhum homem podia controlar. Uma testemunha se afiando em uma arma. Fora da fazenda, o município apodrecia. O suicídio do juiz Pinto e o acidente do Dr. Figueiredo já haviam esvaziado o círculo de testemunhas. Com cada morte, a história se tornava mais difícil de provar, mais fácil de enterrar. A influência de Marcos crescia. Ele comprava terras de fazendeiros lutando, financiava remessas através de Salvador e sussurrava promessas de lucro para homens desesperados por estabilidade. Sua riqueza não era antiga, mas era faminta, e fome sempre devora os complacentes. Os sussurros ficavam mais sombrios também. Nas tabernas, homens falavam da Espinhal com medo. Diziam que a casa era amaldiçoada, que a sequência flush de Marcos não fora sorte, mas feitiçaria. Alguns juravam que ele aprendera ritos secretos no submundo do Rio de Janeiro, rituais que dobravam a fortuna à sua vontade. Outros alegavam que César fraudara o baralho, que o escravo escolhera Marcos de propósito, traindo seu senhor para se libertar. Nenhum desses contos podia ser provado, mas cada um carregava a mesma conclusão. A Espinhal não era mais um lugar sagrado. Era um lugar de corrupção, de barganhas feitas com forças invisíveis. Henrique tentava silenciar os rumores, mas sua voz não mais carregava peso. Homens que outrora o deferiam agora o dispensavam com sorrisos polidos. Seus convites para reuniões municipais eram perdidos. Suas opiniões sobre preços de café eram ignoradas. Mesmo em Salvador, seu nome era dito menos com respeito que com ridículo. Ele apostara não só sua filha, mas seu lugar entre a aristocracia baiana. Marcos, em contraste, se deleitava nos sussurros. Ele começava a hospedar reuniões na Espinhal, convidando fazendeiros, políticos e mercadores para o mesmo escritório onde a aposta fora feita. Ele lhes servia cachaça, distribuía cartas e os deixava sentir o ar grosso de escândalo. Para Marcos, a vergonha da Espinhal não era um fardo, mas um trono. Todo homem que entrava saía sabendo que Marcos Borges derrotara o coronel da Espinhal em sua própria casa, em sua própria mesa, com sua própria filha como prêmio. Margarida se recusava a comparecer a essas reuniões, recuando mais fundo em seus aposentos, mas sua ausência apenas alimentava a lenda de Marcos. A futura senhora Borges é tímida, me lhe dizia com um sorriso, mas ela é minha de qualquer maneira. O riso de seus convidados azedava em silêncio, pois mesmo eles sabiam o custo de tal ousadia. No entanto, nenhum ousava desafiá-lo. Apenas César permanecia inquebrado pela performance de Marcos. Ele se movia pelos quartos quietamente, servindo bebidas, arrumando cartas, ouvindo cada palavra. Mas dentro dele ele contava não de moedas ou propriedades, mas de pecados. Ele registrava cada humilhação, cada crueldade, cada gabolice. Ele sabia que poder construído sobre arrogância eventualmente desmorona sob seu próprio peso, e quando isso acontecesse, ele estaria pronto. Pelo inverno, a Espinhal era uma fortaleza de contradições. Seus salões brilhavam com a riqueza de Marcos. No entanto, seus quartos fediam ao desespero de Henrique. A rebeldia de Margarida queimava como uma vela contra a escuridão, mas velas se consomem. E César, a mão invisível, apertava seu punho no conhecimento, esperando pelo momento em que o silêncio pudesse ser quebrado. A tempestade que testemunhara a aposta meses antes não acabara. Apenas se movera mais fundo para debaixo da terra, para as veias dos homens e as paredes da fazenda, esperando por seu próximo golpe. E quando viesse, não seria um sussurro, seria um acerto de contas. O inverno de 1837 pressionava pesado sobre a Bahia, e a fazenda Espinhal parecia gemer sob o peso dele. Neve não cobria os campos onde o café outrora crescia, mas a chuva constante abafava a terra em silêncio. Mas dentro da casa, o silêncio virara sufocamento. A tempestade que começara com uma única carta se instalara em cada parede, cada corredor, cada respiração. Margarida vivia como uma prisioneira em sua própria casa. As visitas de Marcos cresciam mais frequentes, sua presença mais invasiva, sua voz carregando a certeza da inevitabilidade. No entanto, a resistência de Margarida endurecera em algo frio e inflexível. Ela não mais desperdiçava fôlego em discussões ou explosões. Em vez disso, começava a pensar como seu inimigo. Ela estudava os hábitos de Marcos, os horários em que ele vinha, o vinho que bebia, o jeito como se recostava na cadeira quando se sentia vitorioso. Ela estudava a fraqueza de seu pai também, como a cachaça o esvaziara em uma casca, como a vergonha quebrara sua vontade de lutar, e na solidão de seus aposentos, Margarida começava a escrever. No início, eram cartas, apelos por ajuda, apelos secretos aparentes distantes em Salvador e até mais ao norte. Mas tinta podia traí-la, papel podia ser interceptado. Então suas cartas viraram outra coisa.
entradas codificadas em um diário disfarçado de poesia e notas de escrituras. Nelas, ela registrava as gabolices de Marcos, o desespero de seu pai, os sussurros que se espalhavam pelo município. Ela estava construindo um registro, uma arma de palavras que um dia poderia expor a verdade. César descobriu esse segredo não por acaso, mas por instinto. Ele notou o jeito como a criada de Margarida carregava seus pertences. O jeito como Margarida protegia certos livros quando alguém entrava em seu quarto. Uma noite, quando a fazenda dormia, ele encontrou o diário escondido sob a tábua do piso de seu aposento. Ele não o roubou, não a traiu. Em vez disso, leu com cuidado e, quando o devolveu, deixou uma única marca na margem de sua última entrada, um sinal quieto. Eu vejo, eu sei, você não está sozinha. Daquele momento, uma aliança não dita se formou entre eles. Margarida com seu fogo, César com seu conhecimento, ambos presos, ambos desafiadores, ambos esperando pelo momento de atacar. Marcos, cego para a aliança, acreditava-se intocável. Ele ostentava sua reivindicação em tabernas, gabando-se de que não só ganhara a joia da Espinhal, mas que a Bahia em si, logo se ajoelharia perante ele. Suas palavras geravam ressentimento entre fazendeiros mais velhos, homens que viam em Marcos uma ameaça à sua hierarquia, mas não ousavam confrontá-lo. Muitos estavam em dívida com ele, muitos haviam provado sua moeda, e então quietamente aqueles que murmuravam mais alto começavam a morrer. O primeiro foi Elias Moreira, um fazendeiro cujos campos de café faziam fronteira com a Espinhal. Ele zombava das reivindicações de Marcos, rindo em público de que nenhum apostador do Recife podia reescrever linhagens baianas. Semanas depois, ele foi encontrado de bruços em um riacho congelado, seu crânio rachado nas rochas. O legista declarou uma queda, mas o sussurro na taberna dizia o contrário. O segundo foi o reverendo Tomás Alves, o pregador mais respeitado do município. Ele falara do púlpito sobre a santidade das filhas, sobre o pecado de apostar com a vida em si. Seu sermão fora velado, mas todos sabiam seu alvo. Naquela mesma noite, sua igreja queimou até o chão. Seu corpo foi encontrado dentro, carbonizado além do reconhecimento. Sua Bíblia fundida às suas mãos. Pela primavera, a morte se tornara a linguagem do silêncio. Homens aprendiam rápido que falar o nome de Marcos com desprezo carregava um custo. Alguns alegavam que Marcos em si orquestrava as mortes. Outros acreditavam que ele tinha aliados em Salvador. E ainda outros sussurravam que a maldição do 8 de ouros criara raízes, reivindicando qualquer um que ficasse em seu caminho. Dentro da Espinhal, Margarida se recusava a ser intimidada pelas mortes. Em vez disso, elas endureciam sua determinação. Ela escrevia mais, registrava mais, afiava suas palavras em adagas. César também se tornava mais ousado. Ele começava a manipular contas mais abertamente, drenando moedas das aventuras de Marcos e canalizando recursos quietamente para lugares que Marcos não podia rastrear. Cada discrepância era pequena o suficiente para evitar suspeita, mas juntas construíam uma sabotagem quieta. César sabia que para atacar Marcos, precisava de paciência. Fome devora a si mesma, se faminta por tempo suficiente. Henrique, enquanto isso, desmoronava mais fundo em ruína. Ele bebia abertamente, delirava nos salões sobre honra, amaldiçoava Marcos, amaldiçoava a si mesmo. Servos o encontravam gritando para as sombras, chamando nomes há muito mortos. Uma vez Margarida o pegou em seu escritório, encarando a mesa de feltro verde, sussurrando desculpas ao retrato de sua mãe. Ele não era mais o Coronel Rodrigues. Era uma casca esvaziada pela vergonha, esperando pelo fim. E ainda Marcos pressionava adiante. Ele exigia uma data de casamento. Falava de trazer músicos do Recife, de hospedar a cerimônia mais grandiosa que a Bahia já vira. Henrique, quebrado, não podia recusá-lo. Margarida, queimando, não o aceitaria. César, calculando, se preparava para o momento em que a fachada da inevitabilidade racharia, porque todos três sabiam algo que Marcos não. Quando o poder pressiona, forte demais, quando a arrogância se empanturra livremente demais, a resistência deixa de ser uma escolha, torna-se destino. A neve derretia, os campos verdavam, e com a primavera vinha o fedor do medo. A Bahia sussurrava de maldições, de corpos, da sombra da Espinhal se estendendo pelo município, e nessa sombra Margarida e César afiavam sua rebeldia como facas. O jogo não acabara. O 8 de ouros não terminara seu trabalho. Mal começara. Pelo verão de 1838, a fazenda Espinhal não mais pertencia aos Rodrigues. Era a corte de Marcos Borges, seu teatro, seu palco para a dominação. E agora ele a preparava para a performance,
que cimentaria seu triunfo. O casamento de Margarida Rodrigues, não por amor, nem mesmo por contrato, mas por uma mão de cartas. Convites em relevo e dourados foram enviados pela Bahia. Marcos não poupava despesas. Contratava músicos do Recife, pedia sedas do Rio de Janeiro e mandava barris de vinho importado serem arrastados para os porões da Espinhal. Ele falava do evento em tabernas com um sorrisinho, desafiando qualquer um a objetar. As maiores famílias virão, ele se gabava. Elas testemunharão o que o destino decidiu. O sangue da Bahia misturado à fortuna do Recife. Uma nova dinastia começa. O município tremia. Alguns fazendeiros aceitavam por medo. Medo da moeda de Marcos. Medo de sua sombra. Medo de acabar como Elias Moreira ou o reverendo Alves. Outros vinham por curiosidade mórbida, incapazes de resistir a assistir uma das suas próprias filhas atada ao escândalo. Mas sob as sedas e cerimônia, o mal-estar apodrecia. Homens sussurravam para suas esposas que nunca permitiriam suas próprias filhas perto do alcance de Marcos. Mulheres sussurravam umas para as outras que o destino de Margarida podia facilmente se tornar o delas. E em cada sussurro, a fundação da aristocracia baiana rachava um pouco mais. Margarida suportava os preparativos como uma prisioneira aguardando execução. Vestidos eram medidos, joias selecionadas, flores pedidas. Marcos insistia que ela sorrisse, mas seus lábios permaneciam duros como pedra. Ela o respondia apenas quando necessário, seus olhos verdes queimando com uma fúria que inquietava até os servos mais ousados. Para Marcos, sua rebeldia era inebriante. Ele confundia seu silêncio com rendição, nunca percebendo que era o afiar de aço. César se movia pela casa quietamente, invisível, mas onipresente. Ele gerenciava contas, pedia suprimentos, dirigia servos. Exteriormente, era o ativo mais confiável de Marcos. Na verdade, cada ação era um cálculo. Ele desviava moedas onde elas sumiriam, redirecionava suprimentos para desaparecerem antes de chegarem, deixava pequenas fraturas nos grandes planos de Marcos. Elas não eram suficientes para parar o casamento, mas suficientes para enfraquecer a fundação. César sabia o que Margarida sabia. A arrogância de Marcos era sua arma, mas também seu ponto cego. Henrique, enquanto isso, mal era um homem mais. Seu cabelo embranquecera em meses, seu corpo esquelético. Ele vagava pela fazenda, murmurando sobre reis e 10, sobre uma mão que deveria ter sido imbatível. Às vezes pedia perdão a Margarida, às vezes a amaldiçoava por ser o peso que o destruíra, mas na maioria das vezes se afogava em cachaça, sua autoridade estilhaçada. Ele sentava em seu escritório encarando a mesa de pôquer, sussurrando como um padre diante de um altar, como se repassar o jogo pudesse desfazer o passado. O dia do casamento chegou sob um céu pesado de nuvens de trovão, como se a tempestade da aposta retornasse para testemunhar sua consequência. Carruagens forravam a entrada da Espinhal, sedas varriam os degraus. Músicos afinavam suas cordas enquanto servos acendiam velas em cada salão. Para um forasteiro parecia celebração, para aqueles dentro parecia um funeral. Margarida estava em seu aposento envolta em seda branca, seus cabelos castanhos presos em tranças. Ela encarava o espelho, sua reflexão pálida mas inquebrada. Atrás dela sua criada chorava baixinho. Margarida não chorava. Ela sussurrava em vez disso para si mesma, para Deus, para César, ouvindo em silêncio do corredor. Eu não me curvarei. Não hoje, não nunca. A cerimônia começou no grande salão da Espinhal. Convidados enchiam o quarto, suas vozes baixas, seus olhos inquietos. Marcos estava no altar, radiante de confiança, seus sorrisos afiados como uma lâmina. Henrique sentava curvado na frente, tremendo, uma casca de homem forçada a assistir a filha que apostara. César estava entre os servos, seu rosto neutro, mas sua mente queimando com cálculos. Cada detalhe, cada gesto, cada contração importava. Margarida entrou no salão. Suspiros ondularam pela multidão, não por sua beleza, embora ela fosse luminosa mesmo na rebeldia, mas pelo jeito como se portava. Ela não andava como uma noiva, andava como uma rainha se aproximando de um carrasco. Cada passo era deliberado, sua cabeça erguida, seus olhos inflexíveis. O pregador começou a cerimônia, sua voz tremendo enquanto recitava os votos. Quando perguntou se Margarida consentia, ela não falou. O silêncio se estendia, enchendo o salão como trovão. Marcos virou-se para ela, seu sorriso tenso, sua mão se estendendo para apertar a dela. Eu nunca consentirei, ela disse por fim, sua voz ecoando clara. Suspiros explodiram. Convidados se mexeram inquietos, alguns sussurrando, outros encarando. O sorriso de Marcos congelou. Você é minha, ele sibilou. Eu não sou prêmio de homem nenhum. Margarida respondeu, suas palavras cortando pelo salão. Não ganha por cartas, não atada por vergonha. Se a Bahia chama isso de honra, então a Bahia é amaldiçoada. O quarto explodiu. Alguns aplaudiram baixinho, encorajados por sua rebeldia.
Outros murmuravam em ultraje. O pregador vacilou, incerto se continuava. Henrique chorava abertamente, balançando em sua cadeira. Marcos' rosto escurecia, seus olhos queimando de humilhação. Então veio a tempestade. Um estalo de trovão partiu o ar, sacudindo o salão. Raios piscavam pelas janelas, iluminando a expressão torcida de Marcos. Ele agarrou o braço de Margarida, seu aperto de ferro. Você obedecerá, ele rosnou. Margarida não piscou. Eu morro primeiro. Antes que Marcos pudesse responder, uma voz cortou pelo caos. Firme, calma, deliberada. De César. Ela fala a verdade. O salão caiu em silêncio. Toda a cabeça virou para o servo que nunca falara fora de hora. Nunca erguera a voz em rebeldia. César deu um passo à frente, seus olhos escuros fixos em Marcos, sua postura inabalável. Ela não é propriedade de homem nenhum, não sua, nem mesmo de seu pai. As cartas podem ter atado seu orgulho, mas não ataram sua alma. Suspiros varreram o salão, um escravo desafiando um senhor na frente da elite baiana. Tais palavras eram impensáveis. O rosto de Marcos se torceu de raiva, sua mão indo para a pistola em seu cinto. Mas naquele instante a tempestade lá fora irrompeu. A fazenda estremeceu, e o casamento virou um campo de batalha. O trovão que estalou sobre a espinhal era mais que tempo. Era julgamento. O grande salão tremia enquanto raios iluminavam os rostos da fina flor da Bahia, suas sedas e joias reduzidas a máscaras pálidas de medo. A mão de Marcos Borges apertava o braço de Margarida como um torno. Mas todos os olhos estavam fixos em César, o escravo, que ousara falar em voz alta o que nenhum homem livre arriscaria. Que a alma de Margarida não era atada por cartas, nem lei, nem pai. Por uma batida de coração, o silêncio reinou. Os lábios do pregador se abriram, mas nenhuma palavra veio. Henrique sentava congelado, olhos arregalados em descrença, sua mente quebrada demais para compreender a revolta surgindo diante dele. Convidados se mexiam inquietos, alguns recuando para as bordas do salão, outros se inclinando para a frente como atraídos pelo espetáculo de blasfêmia. Então Marcos se moveu, sua fúria era vulcânica, irrompendo em um rosnado enquanto sacava a pistola de seu cinto. Você ousa, ele cuspiu. Você ousa me desafiar, escravo. Sua voz rachou de raiva, mas abaixo dela corria algo mais venenoso. Medo. Medo de que sua ilusão cuidadosamente construída de controle estivesse se rachando na frente de testemunhas que nunca esqueceriam. A pistola nivelada no peito de César. Suspiros subiram, vestidos farfalhavam, cadeiras arranhavam o piso. Margarida lutava contra o aperto de Marcos, sua voz cortando pelo caos. Não, ela gritou. Se você o matar, mata a si mesmo. Mas Marcos não baixou a arma. Seu orgulho exigia sangue. Sua autoridade exigia silêncio. Ele não podia permitir que as palavras de César pairassem no ar, não quando já haviam rachado as correntes de obediência. Seu dedo apertou o gatilho. Foi Henrique quem se moveu primeiro. Em um momento de clareza bêbada, o coronel quebrado cambaleou de pé e investiu contra Marcos. Sua mão acertou a pistola justo quando ela disparou. O tiro ecoou como uma explosão de canhão, reverberando pelo salão, estilhaçando vidro, enviando fumaça enrolando no ar. A bala acertou a parede, cravando-se polegadas acima das cabeças dos convidados. Gritos explodiram. Mulheres fugiram. Homens empurravam uns aos outros em pânico. Marcos virou-se para Henrique, seu rosto torcido de ódio. Seu tolo miserável e arruinado. Ele cuspiu, acertando-o no rosto com a coronha da pistola. Henrique desabou no chão, sangue jorrando de sua têmpora, seus gemidos perdidos no caos. E então o salão se fraturou em violência. Um convidado, encorajado, talvez bêbado de ultraje, investiu contra Marcos, gritando que essa loucura fora longe demais. Marcos disparou novamente. O homem caiu, peito florescendo vermelho, sua esposa gritando enquanto caía de joelhos ao lado dele. Pânico surgiu pela multidão. Alguns fugiram para as saídas. Outros gritavam por calma, mas a calma fugira da fazenda com o primeiro tiro. Margarida se soltou do aperto de Marcos, correndo para seu pai caído. Ela se ajoelhou ao lado de Henrique, embalando sua cabeça sangrenta, seu vestido de seda branca riscado. Sua voz tremia, mas não quebrava. Aguente, pai, aguente. Mas seus olhos estavam vidrados, sua respiração irregular, seu espírito esvaindo. César se moveu rapidamente, suas correntes invisíveis, mas sua determinação de ferro. Ele deu um passo para o centro do salão, sua voz subindo acima do caos. Basta, ele trovejou e pela primeira vez toda a orelha obedeceu. Essa casa é amaldiçoada. Vocês todos sabem. Vocês sussurraram em tabernas. Vocês viram nas mortes. Vocês sentiram em seus ossos. E agora veio para cobrar vocês. A palavra acertou como outro raio.
Os convidados congelaram, pegos entre fuga e assombro. Marcos rosnou, erguendo a pistola novamente, mas César não piscou. Atire em mim e a maldição terminará o que começou. Ele disse, seus olhos travados em Marcos. Mas se você viver, verá seu império apodrecer por dentro. Verá seu poder desmoronar como cinzas. Esse é o preço que pagou quando apostou contra o destino. Pela primeira vez, Marcos vacilou. Sua mão tremia. Suor riscava sua testa. Em seu peito, ele sentia a certeza sabedora de que César falava a verdade, que o 8 de ouros não fora sorte, mas ruína, e que cada passo desde então fora guiado por algo mais sombrio que acaso. Os convidados começaram a murmurar, alguns se benzendo, outros sussurrando orações. O medo mudava no salão. Não medo de Marcos, mas medo da maldição, da tempestade, das palavras de César ecoando com o peso de profecia. Margarida se ergueu, seu vestido sangrento, seu rosto pálido, mas resoluto. Ela ficou ao lado de César, ombro a ombro, seus olhos flamejando. Você nunca me terá, Marcos, ela declarou, sua voz carregando acima da tempestade. Não agora, não nunca. Melhor queimar nesse salão que me curvar a você. Sua rebeldia era a faísca. Um convidado gritou em concordância. Outro seguiu. Logo vozes subiam em um coro de condenação, dirigido não a Margarida, não a César, mas a Marcos. A maré virara. O rosto de Marcos se torceu de raiva. Ele disparou novamente, o tiro ecoando pelo salão, mas a bala errou, enterrando-se na madeira. Gritos explodiram enquanto homens surgiam adiante. Alguns o derrubando, outros acertando com punhos, com castiçais, com qualquer coisa que pudessem agarrar. A pistola caiu no chão. Marcos lutou como uma fera encurralada, rosnando, mordendo, arranhando, mas a multidão o sobrepujou. Quando o arrastaram para o chão, seu rosto sangrento, seu casaco fino rasgado, ele ainda gritava, cuspindo maldições, gritando que os Rodrigues estavam arruinados, que a Bahia se ajoelharia. Mas suas palavras não mais carregavam poder. Eram os delírios de um homem desfeito. Henrique deu seu último suspiro nos braços de Margarida, seu sussurro final perdido sob a tempestade. O coronel que apostara o futuro de sua filha morreu não como um mestre, mas como um tolo que trocara sua alma. E César, de pé nos destroços do salão, sentiu o peso da profecia se assentar em seus ombros. Ele falara, e o salão obedecera. Ele declarara a maldição, e a maldição respondera. Pela primeira vez, as correntes em seus pulsos pareciam mais fracas, não quebradas, mas tremendo, como se elas também temessem o que ele se tornara. A Espinhal estava ensopada em sangue. O casamento virara um campo de batalha, e a Bahia em si mudara. O primeiro tremor de colapso rondando por suas fundações. O 8 de ouros exigira pagamento, e fora pago em carne. O grande salão da Espinhal fedia a fumaça, sangue e medo. A tempestade passara, mas seu eco permanecia nas janelas estilhaçadas, nas cadeiras viradas, nos corpos quebrados espalhados pelo chão. Henrique Rodrigues jazia frio nos braços de sua filha, seu último fôlego esvaindo com as brasas na lareira. O coronel da Espinhal se fora, e com ele a velha ilusão de que os fazendeiros baianos eram intocáveis. Mas Marcos Borges não se fora, embora espancado, ensanguentado e arrastado do altar como um criminoso, seu fogo não fora extinto. Nos dias que se seguiram, ele reapareceu em público, enfaixado, machucado, mas inquebrado. Ele andava pelas tabernas de Ilhéus com o queixo erguido, seu casaco recém-passado, seu sorriso fixo como uma cicatriz. Ele falava de traição, de conspirações contra ele, de homens covardes fracos demais para honrar as apostas que juraram manter. Ele se pintava não como um apostador bêbado de arrogância, mas como vítima de perfídia, e alguns acreditavam nele. Marcos sabia como manejar uma ferida. Onde outros viam humilhação, ele via a alavanca. Eles me temiam, ele dizia a mercadores em Salvador. É por isso que atacaram. É por isso que silenciaram Henrique. Mas medo só prova poder, e poder não pode ser apagado. Com moeda e charme ele reconstruía sua rede, atando homens a ele com dívidas que nunca poderiam pagar. No entanto, sob o verniz, raiva apodrecia. Ele perdera Margarida, perdera a cerimônia que selaria seu triunfo, e pior de tudo, fora desafiado por César, um escravo cujas palavras viraram um salão da fina flor baiana contra ele. Marcos jurava a si mesmo que nem Margarida nem César lhe escapariam para sempre. Ele os teria ambos quebrados ou queimando. O município, enquanto isso, se afogava em silêncio. A morte de Henrique foi declarada resultado de saúde ruim e estresse. O homem que Marcos atirara no caos foi dito ter caído na confusão. Testemunhas que viram a pistola, que ouviram a declaração de César, de repente ficavam quietas. Medo é uma mordaça mais forte que corda. Um por um, línguas se calavam até que a história oficial fosse limpa, arrumada e falsa.
A Espinhal em si virava um mausoléu. Margarida permanecia, recusando-se a deixar a fazenda, mesmo quando instigada por parentes distantes. Ela usava preto, não só por seu pai, mas pela vida roubada dela. Ela raramente falava, mas quando o fazia, suas palavras eram afiadas como lâminas. Eu não sou dele, ela dizia a qualquer um que ousasse perguntar. Eu nunca serei dele. Sua rebeldia a tornava algo mais que uma filha. Ela se tornava um símbolo sussurrado por mulheres pelo município, um lembrete de que o silêncio podia ser quebrado mesmo se o custo fosse ruína. César, agora o verdadeiro mordomo da Espinhal, se movia em sombras. Ele gerenciava contas, mantinha a propriedade viva, lidava com credores circulando como abutres. Para os aliados de Marcos, ele ainda era um escravo. Para Margarida, ele era salvação. Sua aliança não dita se aprofundava. À noite eles falavam, em sussurros, juntando o que restava do legado de Henrique, planejando como manter Marcos afastado. Margarida mostrava-lhe seu diário, suas palavras codificadas, seu registro de cada gabolice e cada morte. César o estudava com a precisão de um livro-caixa. Juntos eles forjavam, não rebelião, mas testemunho. Mas testemunho exigia sobrevivência, e sobrevivência significava silêncio. César aconselhava Margarida a suportar, a jogar o papel que Marcos esperava, pelo menos em público. Uma tempestade nunca dura para sempre, ele lhe dizia baixinho. Ela se consome. Nós devemos durar mais que sua raiva. Ela a sentia, mas em seus olhos queimava uma fúria que o silêncio não podia conter para sempre. A conspiração do silêncio engrossava. Jornais não relatavam o escândalo. Oficiais de Salvador olhavam para o outro lado. As mortes de Pinto e Figueiredo eram enterradas em arquivos. A igreja queimada do reverendo Alves era culpada por um raio. Para o mundo, nada incomum acontecera na Espinhal. Mas para aqueles que estiveram lá, para aqueles que ainda sussurravam em cantos, a verdade estava viva e os roía, pois verdade, quando enterrada, não morre. Ela apodrece, envenena o solo, e o solo da Espinhal começara a envenenar a Bahia em si. Acidentes estranhos se multiplicavam. Um celeiro desabava sobre um grupo de trabalhadores. Um fogo consumia a casa de um capataz. Gado adoecia. Colheitas falhavam em pedaços. Pessoas sussurravam de maldições. Da rebeldia de Margarida invocando ira. Das palavras de César atando o destino. O 8 de Ouros era falado como se fosse uma coisa viva. Um demônio gravado em vermelho, reivindicando o que lhe era devido. Marcos, furioso com os sussurros, tentava pisoteá-los com ameaças. Mas quanto mais negava a maldição, mais as pessoas acreditavam. Homens se benziam quando passavam pela Espinhal. Mulheres murmuravam orações quando ouviam o nome de Margarida. Até crianças começavam a cantar rimas sobre a noiva de Ouros e o escravo que falava com honra. O orgulho de Marcos se torcia em obsessão. Ele jurava que reivindicaria Margarida publicamente, não em sussurros, não em rumor. Ele tramava novas cerimônias, novas exibições de dominação, contratava guardas para patrulhar a Espinhal, vigiava César de perto, tentava encontrar as rachaduras na aliança entre escravo e senhora. Mas cada movimento apenas aprofundava a lenda porque no silêncio, lendas crescem mais altas que a verdade. E o silêncio da Espinhal era ensurdecedor. Margarida e César sabiam que a tempestade não acabara. Estava ganhando força. Cada morte, cada sussurro, cada falha da arrogância de Marcos era outro estalo de trovão, outro raio esperando para acertar. O 8 de Ouros não terminara seu trabalho, e quando subisse novamente não tomaria sussurros, tomaria sangue. O verão de 1839 queimava mais quente que qualquer na memória. Os campos ao redor da Espinhal rachavam sob o sol, o ar grosso de poeira e decadência. Era como se a terra em si se voltasse contra seus senhores, recusando-se a dar colheita. E no coração de tudo, a fazenda Espinhal erguia-se como um monumento apodrecendo, suas colunas brancas riscadas de mofo, seus salões ecoando com silêncio. Marcos Borges, embora maltratado e desprezado, recusava-se a soltar sua reivindicação. Ele se mudava para a Espinhal abertamente, declarando-se senhor. Ele enchia a casa com guardas, homens armados leais apenas à sua moeda, e desfilava pelos salões como se Margarida já fosse sua esposa e César sua propriedade. No entanto, não importava quão alto ele se gabasse, não importava quantas ameaças latisse, algo o roía. Os sussurros não morriam. Em todo lugar que ia, ele os ouvia.
Em tabernas, homens murmuravam da carta amaldiçoada que o condenara. Em igrejas, mulheres sussurravam orações por Margarida, chamando-a a noiva de ouros. Crianças o zombavam em rimas, cantando do apostador que perdera sua alma. Até seus aliados em Salvador cresciam cautelosos, relutantes em se amarrar demais a um homem marcado por escândalo. A riqueza de Marcos podia comprar obediência, mas não podia comprar silêncio. Margarida o recusava com cada fôlego. Ela não compartilhava refeições com ele, não andava ao seu lado, não cedia nem na menor cortesia. Sua rebeldia virava ritual, um lembrete diário de que sua vitória era vazia, e César, sempre ao seu lado, virava sua sombra, quieto, vigilante, inflexível. Marcos rugia para ambos, mas raiva não podia estilhaçar a aliança que forjaram no fogo. O ponto de ruptura veio em setembro. Marcos anunciava que hospedaria um grande baile na Espinhal, convidando metade da elite baiana para testemunhar Margarida publicamente reconhecida como sua noiva. Ele lhes dizia que a cerimônia seria inevitável, os votos forçados, se necessário. Ela ficará ao meu lado. Ele se gabava ou será arrastada, mas a Espinhal em si parecia resistir. Na noite do baile, nuvens de tempestade se reuniam novamente, pretas e pesadas, rolando pelo céu como um exército. Convidados chegavam inquietos, olhando para o horizonte enquanto trovões roncavam. Dentro os salões brilhavam com luz de velas e música, mas sob a superfície havia pavor. Servos se benziam, mulheres sussurravam de maldições, homens bebiam pesado para silenciar seu medo. Margarida entrava no salão não como uma noiva, mas como um espectro vestida em seda preta em vez de branca. Suspiros ondulavam pelo quarto. Sua rebeldia era completa, uma declaração de que não jogaria o jogo de Marcos. Ela ficava ao lado de César, não de Marcos. E quando Marcos tentava agarrar seu braço, César dava um passo à frente. O salão congelava. Chega, César dizia, sua voz firme, carregando como trovão pela câmara. Você tomou o suficiente, não tomará mais. O rosto de Marcos se torcia. Ele acertava César no queixo, o estalo ecoando pelo salão. Mas César não caía. Ele se erguia mais alto, mais forte, seus olhos queimando com uma fúria que anos de correntes apenas afiaram. Você apostou honra, vida, sangue, ele trovejava. E agora a aposta é cobrada esta noite. A Espinhal paga. Raio acertava lá fora, sacudindo as paredes. Velas piscavam, sombras saltando como demônios pelo teto. Pânico ondulava pelos convidados. Alguns fugiam, outros se aproximavam incapazes de resistir ao puxão da ruína. Marcos sacava sua pistola mais uma vez, a arma que derramara sangue nessa casa antes, mas dessa vez ele não enfrentava um coronel quebrado ou uma multidão indefesa. Enfrentava César inflexível, desatado. Os dois homens travavam olhares, senhor e escravo, predador e testemunha, e nesse momento, o peso de séculos pesava sobre ambos. O tiro ecoava, fumaça enrolava pelo ar, suspiros explodiam. Marcos cambaleava, seu rosto contorcido em choque. A pistola escorregava de sua mão. Uma fluorescência carmesim se espalhava pelo seu peito. Ele caía de joelhos, apertando a ferida, sua respiração irregular, seus olhos dardejando pelo salão, buscando testemunhas, aliados, qualquer coisa para preservar seu orgulho. Mas tudo que via eram rostos virados. A aristocracia que outrora o cortejara agora o abandonava em silêncio. Margarida ficava alta, sua voz ecoando clara. A maldição acabou. Marcos desabava no chão, a vida esvaindo dele, suas últimas palavras um sibilo de veneno. Vocês queimarão. Então ele se fora. Caos explodia. Convidados gritavam, fugiam, ou rezavam em voz alta. Mas Margarida não se movia. Ela ficava sobre o corpo de Marcos como uma vencedora sobre um tirano caído. César permanecia ao lado dela, suas mãos firmes, seu olhar inquebrado. Pela primeira vez, as correntes ao seu redor pareciam invisíveis. A Espinhal não sobrevivia à noite. A tempestade irrompia plena, ventos arrancando janelas de vidraças, chuva inundando os salões. Uma vela virada no caos incendiava as cortinas, e em horas, a grande fazenda era engolida. Chamas devoravam madeira e pedra, retratos e livros caixa, riqueza e vergonha igualmente. Convidados fugiam para a noite enquanto o inferno consumia a casa que outrora reinara sobre 3.000 hectares. Pela manhã, apenas ruínas enegrecidas restavam. Marcos era cinzas, Henrique era poeira. A Espinhal, outrora o orgulho da Bahia, era um esqueleto carbonizado. Seu nome agora, uma maldição. Margarida sumia do município logo depois. Seu destino sussurrado, mas nunca confirmado. Alguns diziam,
que fugira para o norte, carregando seu diário como testemunho. Outros juravam que entrara em um convento, jurando silêncio até a morte. E César, seu nome virava lenda. Alguns diziam que escapara, desaparecendo na liberdade. Outros alegavam que fora morto no fogo. Ainda outros acreditavam que vivia, carregando a maldição do 8 de ouros onde quer que fosse. Mas a Bahia não podia esquecer o escândalo que nunca fora impresso, as mortes que nunca foram confessadas, o fogo que apagara a Espinhal. Esses viviam em sussurros, envenenando o solo, assombrando as linhagens. Toda vez que cartas eram distribuídas, em uma taberna baiana, homens murmuravam da mão amaldiçoada. Toda vez que trovão quebrava sobre o município, mulheres se benziam e sussurravam o nome de Margarida. E toda vez que um escravo olhava seu senhor nos olhos, uma centelha de rebeldia queimava que não estivera lá antes, pois o 8 de ouros exigira mais que sangue. Exigira um acerto de contas, e nas cinzas da Espinhal esse acerto de contas começara.